Evangelho de João, capítulo de número 7, verso de número 37, diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Vou repetir: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vou repetir: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Nós cremos realmente, nós temos uma fé apurada quando nós tomamos consciência de quem realmente é Jesus. E quando você entende quem é Jesus, você é levado a conhecer a grandeza de Deus. Quando você entende quem é Jesus, você é levado a conhecer a grandeza de Deus. O povo judeu estava em uma grande festa, e no último dia daquela festa, no 8º dia daquela festa, diz as Escrituras que Jesus levantou a voz e em pranto ele chorava, e ele disse assim: deixa vir a mim aqueles que tiverem sede. Certamente as pessoas que não conheciam, que não tinham noção de quem realmente era Jesus, ficaram intrigadas. O que esse rapaz está falando? Que história é essa? Será que ele enlouqueceu? Mas essa palavra, ela foi até o coração daqueles que sabiam quem era Jesus. E essa palavra, ela ainda é atual para mim, essa palavra é atual para você, e ela será atual por todo sempre. E Jesus complementa e diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Alguém que crê no Senhor Jesus, do seu interior, diz a palavra, do seu interior passa a fluir, passa a jorrar rios de água viva. Não é uma água morta, não é uma água poluída, é uma água viva. O caderno de Gênesis, no capítulo de número 2, no verso de número 10, quando Deus estava criando todas as coisas, quando Deus estava fazendo todas as coisas, diz a palavra que o Senhor criou rios no Éden,
rio significa vida, rio significa fertilidade, rio significa prosperidade. E diz a palavra que Deus criou um rio, e desse rio surgiam quatro braços. De um rio saíam 4 braços que iam para lugares diferentes. E o primeiro rio, ele ia para um lugar chamado Avilá, que significa lugar de areia, mas esse lugar havia muito ouro, havia muita riqueza. Se nós olharmos para as Escrituras, nós veremos que o desejo de Deus não é que a sua vida tenha apenas uma gotinha de água, mas que flua verdadeiramente um rio de água viva, que saia do seu interior, um rio de água viva, porque tudo que Deus fez, Deus o fez com abundância. E diz a palavra que aquele rio, ele ia em direção ao oriente. A palavra de Deus, ela aponta de forma minuciosa a respeito de algumas coisas. E o que nós precisamos fazer é exatamente não nadarmos contra os rios de Deus. Não nade contra a palavra de Deus. É ruim nadar contra a correnteza. Você vai se esforçar, e não vai chegar absolutamente a lugar nenhum. Quantas vezes, antes de conhecer a palavra de Deus, você tentou fazer algumas coisas, se cansou, não conseguiu, mas hoje é diferente. Então o que nós precisamos fazer é deixar que as correntezas do Espírito Santo vá nos levando. E ainda que o inimigo se levante, tente te destruir, olhando para as Escrituras, nós podemos ver que o inimigo não vai poder te tocar se você estiver nos rios de Deus. Será que você ouviu minha voz? O inimigo não vai te tocar se você estiver fluindo nos rios de Deus. E é exatamente o que o Senhor quer de cada um de nós. O Salmo 46, verso 4 diz que é um rio cujos canais alegram as cidades de Deus. Existe um rio, existe algo da parte do Senhor que alegra a cidade de Deus. E o Senhor fala conosco de coisas que nós vemos, de coisas que nós imaginamos. Quando nós falamos a respeito de um rio, nós imaginamos um rio. Não sei se você está pensando em um riozinho pequeno ou num rio caudaloso, mas nós pensamos em um rio. E Deus nos fala de coisas materiais exatamente para que a gente possa entender as coisas espirituais. Por isso Jesus diz assim: aquele que crê em mim, dele fluirão rios de águas vivas. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 47,
Eu gostaria que você desse uma olhada comigo, por favor. Ele diz algo interessante. Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel. No verso 1 diz assim: então aquele homem me conduziu de volta ao templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. O próprio Senhor conduziu o profeta ao templo e ele disse que ele viu água saindo debaixo da soleira do templo, fluindo em direção ao oriente, exatamente na direção que saía o rio que vai até a terra de Avilá, diz a palavra, fluindo porque a casa estava voltada para o oriente e a água descia de debaixo do templo ao sul do altar, o que me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora. Porque é que Deus aponta para o lado oriental, porque pelo lado oriental, Ezequiel 43 diz que é do lado oriental que estava vindo a glória de Deus. Então, quando nós estamos na direção do Senhor, nós recebemos sobre nossas vidas a glória de Deus, a unção do Senhor. E a palavra diz que a unção do Senhor, quando ela vem sobre a nossa vida, ela despedaça todo e qualquer jugo. Não interessa se o jugo é de enfermidade, se é de rancor, se é de tristeza. Quando os rios de Deus vêm sobre a nossa vida, a unção do Senhor nos inunda, e a unção do Senhor despedaça todo e qualquer jugo. Mas eu gostaria que você soubesse, querido, que você é o templo mais lindo que existe, que nós nascemos para sermos templos do Espírito Santo. A casa tem que estar limpa, a vida tem que estar na direção do Senhor, porque nós existimos para sermos templos do Espírito Santo. E às vezes a nossa vida está um tanto quanto confusa. Às vezes nós não sabemos direito o que fazer. Talvez você tenha até perdido a vontade, o ânimo, a alegria. Talvez você esteja até engavetando alguns projetos, porque você está desanimado, entristecido. Aconteceu que um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, diz a palavra que ele havia pescado a noite inteira, estava cansado. Pedro tentou de todas as formas possíveis e imagináveis, estava voltando para casa, e ele ouviu a orientação do próprio Senhor. Está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 6, e Jesus dá uma ordem a Pedro: Pedro, lance novamente as suas redes. Dê uma olhada na sua Bíblia, a palavra não fala
que ele deveria lançar para qualquer lado, mas pelo lado direito. Pedro lance as suas redes pelo lado direito. Claro que Pedro estava confuso, frustrado, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. E o desejo de Pedro certamente era estar indo embora, desistindo de tudo, entregando os pontos. E a palavra nos fala que Jesus orienta a Pedro: não se esqueça que Jesus, aquele que nele crê, dele fluirão rios de águas vivas. E Pedro aceitou a palavra de Jesus e lançou novamente as suas redes. E diz a palavra que as redes, elas quase se romperam. A grande questão é que o mundo tenta te enganar, tenta te fazer desistir, tenta às vezes fazer com que você seja apressado demais, não dá tempo. Às vezes passamos na porta de algumas lojas e existe um anúncio dizendo assim: apenas hoje, o último dia hoje. Amanhã não tem jeito mais. Você recebe mensagens, é apenas hoje, para te forçar a comprar alguma coisa. Eu tenho uma palavra para você. Aprenda a esperar no Senhor. Eu estou falando com você. Aprenda a esperar no Senhor. Jesus mandou Pedro lançar a rede do lado direito. Priorize o lado direito. E a nossa prioridade deve ser o rio de Deus, que simboliza o Espírito Santo. Eu não sei se você está me ouvindo. Jesus diz assim: do meu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê, do seu interior fluirá rio de águas vivas. Ezequiel 47, verso 3. Não vai dar tempo de eu estar lendo tudo. Esteja estudando na sua casa. Entenda que a sua Bíblia é um tesouro precioso, mas um tesouro, ele não fica na superfície. Um tesouro precisa ser cavado mais fundo para que se encontre, para ser encontrado. E a palavra fala em Ezequiel capítulo 47, verso 3, que apareceu um homem, e aquele homem tinha um cordel de medir. Era a visão que o profeta estava tendo. Na verdade, o homem estava com uma trena e levou o profeta até um determinado lugar, onde as águas estavam dando pelos seus calcanhares. E mediu. Depois pegou novamente aquele profeta e levou ele a um lugar profundo, onde as águas batiam nos joelhos, e tornou a medir. Quando você começa a caminhar com o Senhor, Deus começa a fazer alguns testes com você, para que você seja aprovado, não para que você seja um derrotado, mas para que você seja aprovado.
E os testes que Deus te dá, querido, não é fazendo com que haja um acidente na sua vida e você quebre as suas duas pernas. Deus não faz isso. Isso não é obra de Deus. Não é trazendo uma enfermidade sobre a sua vida. Nós servimos a um Deus que é todo amor. Aquele que ama não quebra a perna dos seus filhos. Servimos, entenda isso, servimos a um Deus que nos ama profundamente. Certamente você não daria um castigo para o seu filhinho quebrando o bracinho dele, não. Pode até colocá-lo no cantinho, para que ele aprenda, para que ele raciocine. Mas se vem alguma coisa ruim, não é da parte de Deus. Entenda isso, por favor. E quando nós estamos passando pelos testes, pela medida, pela trena, gostaria que você entendesse que nós devemos fazer tudo com lealdade ao Senhor, com fidelidade ao Senhor, crendo na palavra do Senhor, porque quando você faz crendo no Senhor, o Senhor vai te expandir. Você vai chegar no final daquele rio que diz o caderno de Gênesis capítulo 2, na terra de Avilá, onde tem ouro, onde tem riqueza. Nós servimos a um Deus que tem riquezas insondáveis. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. E o profeta foi andando, e a medida era tirada, e ele andou mais um pouco, até que as águas descem pela altura dos ombros, e os pés já não podiam mais tocar o chão. E quando os pés já não podem mais tocar o chão, nós já estamos fluindo no rio que o Senhor Jesus falou. E isso nós fazemos pela fé, porque nós cremos no Senhor. E quanto maiores forem os obstáculos, quanto maior forem os desafios, mais será a unção de Deus em sua vida, porque o Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai te deixar para trás. Tudo que nós fazemos das coisas do Senhor, nós o fazemos pela fé. Por isso eu vou repetir o que Jesus disse: aquele que crê em mim, dele fluirá rios de águas vivas. E cada vez que Deus mede, e você não desiste, e você não volta atrás, cada vez que Deus mede e você é aprovado, Ele te dá mais crescimento. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer te dar mais crescimento. Fala para quem está do seu lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmã: não saia do rio. Não se afaste do rio. Se você sair do rio, certamente você será reprovado. Você não foi feito para ser reprovado, mas aprovado, e por isso que temos provas. E se o rio ficar mais fundo, você vai começar a nadar. É isso que diz a palavra. Mas quando nós chegamos no verso de número 7,
Eu estou lendo Ezequiel 47, verso 7. Diz assim: assim que cheguei às margens do rio, notei muitas árvores de cada lado do rio. Querido, preste atenção. Deus não te fez por acaso. Deus te criou com um projeto, com um propósito. E quando nós avançamos pela fé, quando nós seguimos adiante, nós haveremos de chegar a um lugar onde existem muitas árvores. E Deus está nos ensinando que lugar onde existem árvores, existem frutos. E Deus quer que você seja frutífero. Verso 8 diz assim: e Ele me revelou, essas águas fluem para o leste em direção à região oriental, que vai até o rio Jordão. Ouça-me, por favor. Quando nós chegamos, ou quando nós chegarmos, orientados, guiados pela confiança na pessoa do Senhor Jesus, quando você chegar ao seu destino orientado, confiante na pessoa do Senhor Jesus, quando você não recuar, a palavra diz: se você recuar, o Senhor não tem prazer em você, não dá para voltar mais atrás. Quando nós chegarmos ao nosso destino, nós veremos que nascemos para sermos frutíferos, porque aquelas árvores, ou naquelas árvores, havia frutos para alimento, mas havia também folhas para curar toda e qualquer ferida. É assim que Deus faz com os seus servos. Na palavra do Senhor, nós temos alimentos e nós temos folhas para curar todas as nossas feridas. Eu não sei se você recebe essa palavra. A ordem do Senhor é não recuar, é não voltar atrás, mas é crer na palavra do Senhor Jesus, confiante naquilo que o Espírito Santo está operando, naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Será que vocês recebem essa palavra? Eu quero que você feche seus olhos onde você se encontra. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós estamos aqui, não estamos por acaso. O Senhor é conhecedor daquilo que passa na vida de cada um dos teus servos. Pai, existem pessoas querendo voltar atrás, desistir, recuar. Mas isso foi coisa até entrar nesse lugar. A partir de agora, Senhor, nós haveremos de levantar a nossa cabeça e seguirmos adiante, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos nos levantando na fé e na unção do Teu Espírito. Pai, nos dê o entendimento, nos dê a compreensão, o significado de cada coisa que o Senhor falou conosco nesse dia de hoje. Que a Tua palavra possa impregnar o mais profundo do nosso coração, para que possamos seguir adiante. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer graças a Deus?